Olá, galera, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com 100 questões do Sebrasp para ajudar você que vai fazer a prova da PM de Alagoas, não é verdade? E é uma banca com a qual você tem que tomar cuidado. Na verdade, você tem que treinar na banca, você tem que ter um conhecimento básico e aplicar. O que a gente está fazendo? Te dando questões da banca e dizendo como é que você tinha que trabalhar. Hoje, a dica nessa nossa lista aqui é de concordância, tudo bem? É que a concordância dela é sintática, você não pode perder. E outra, né? Ela gosta de substituição, então você tem que tomar cuidado nesse processo de substituição. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. A primeira questão que a gente colocou é uma questão clássica dela. Clássica, a gente tem várias, a gente selecionou uma aqui, mas é muito recorrente. É muito comum o Sebrasp perguntar para você se pode trocar o verbo haver por existir, o verbo haver por acontecer, o verbo haver por fazer, sabe? É muito comum, tá? É porque existem verbos que têm o mesmo sentido. Qual é o problema que você tem que ter? É que cada verbo é um verbo, eles podem ter o mesmo sentido e não necessariamente terem a mesma concordância, a mesma classificação. Então, muito cuidado, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Essa questão é o seguinte, ó, mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao se substituir a, verbo haver, por existe, tá? Vamos à dica e a gente volta para a questão, tá? A dica é essa aqui, ó. O verbo haver, no sentido de existir, morre no singular. Então, se eu disser para você, há 10 pessoas te procurando. Há, pode ser, se eu disser para você, 5 pessoas há na porta da tua casa. A, não pode ser um, é a, singular, tá? Aqui, ó, mas, olha mais, tá? É sentido, gente, mas o verbo existir concorda sempre. Então, sempre procure o sujeito quando se tratar deste verbo, para saber se ele deve ficar no singular ou no plural. Eles só se equivalem semanticamente. Gente, eles só têm o mesmo sentido, eles são completamente diferentes, tá? Se eu disser para você isso aqui, ó, há 10 pessoas te procurando, tá? E eu quiser trocar pelo verbo existir, eu não posso dizer existe 10 pessoas te procurando, tá? Eu não posso dizer existe 10 pessoas te procurando. Eu posso dizer existe uma pessoa te procurando. Isso eu posso. Então, olha só, a diferença é essa, ó. Eles têm o mesmo sentido, mas é assim, o verbo haver, ele morre no singular, independente de quem está no lugar. Aqui não, ó. Aqui, o que existe? 10 pessoas é o sujeito. Então, existem 10 pessoas. O que existe? Uma pessoa é o sujeito. Então, aqui é existe, sim. Então, veja bem, o existir, ele pode ficar no singular ou no plural, depende do sujeito, tá? O haver é que morre no singular. Eles só têm o mesmo sentido, só, tá? Muita gente erra porque acha assim, que o existir vai ter a mesma concordância do haver. Não, tá? Eles só têm o mesmo sentido. Então, levando isso em conta, olha o que você tem aqui. Ele diz assim, mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao substituir a por existe. Ó. Não há estudos específicos. Eu vou trocar por existe, tá? Olha só. Aqui é, não existe estudos específicos. Qual é o problema? O problema é que esse a tem sentido de existir, ó. Com sentido de existir, ele tem sentido de existir, tudo bem? Ele aqui morre no singular. Ele aqui, ó, morre no singular. Ele não passa para o plural nem por decreto presidencial, tá? Qual é o problema? O problema é que o existir concorda. O existir concorda. O existir concorda. Ele tem sujeito. Nesse caso, ó, o que existe? Estudos específicos é o sujeito. E esse sujeito está no plural. Veja bem, para o verbo haver não tem sujeito. Mas para o verbo existir tem. Então, teria que dizer existem estudos específicos. Ou seja, existe está errado, tinha que estar no plural. O item está errado. O item está errado. Então, olha só, gente. Esse verbo haver, ele morre no singular porque ele não tem sujeito, tá?
Mas se você colocar existe, existe tem sujeito. Existe tem sujeito, tá? Então, como existe tem sujeito, ele é obrigado a concordar. Deveria ser existem. Existem. Então, o verbo haver e o verbo existir, eles só têm o mesmo sentido. O haver é impessoal, mas o existir é pessoal. Então, muito cuidado, que o Sebrasp gosta muito dessa troca, porque ele sabe que vocês acabam confundindo, achando que os dois são iguais em tudo. Não, mano, um é transitivo direto, o outro é intransitivo. Eles não são iguais em nada, eles só são iguais no sentido. Um é transitivo direto, o outro é intransitivo. Um não tem sujeito, o outro tem sujeito. Um morre no singular, o outro morre concordando. O que eles têm em comum? Só o sentido, só, tá? Então, cuidado, tá? Ou seja, essa construção aqui existe, tá podre, tinha que ser existem, por isso que está errado, ok? Bom, segunda questão é uma questão que eu selecionei para envolver a partícula C, tá? É porque é o seguinte, essa partícula C aí, ela pode ser cobrada quanto ao nome dela, né, quanto à transformação da frase ou quanto à concordância. Então, assim, às vezes a questão nem é de concordância, é de o nome desse ser. Às vezes nem é o nome desse ser, é de transformação. Então, é um exercício que você tem que treinar sempre, tá? Porque ele pode ser cobrado de uma forma ou de outra, tá? O que ele me diz aqui, ó? Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal encontra-se os direitos econômicos poderia ser flexionada no singular. Ele quer esse verbo no singular acompanhado de partícula C. Dica, ele passou o verbo para o singular ou para o plural. Tem partícula C? Parou. Você tem que enxergar a partícula C. Olha, ele não falou em partícula C, mas você tem que enxergar. Então, vamos para a dica aqui. Olha só. Dica. Cuidado com a concordância com partícula C. Ele trocou o verbo do plural para o singular. E esse verbo tem antes, no meio ou depois, partícula C, parou. Uma dica, classifique o verbo. Classifique. Você é bom de classificar verbo? Então dá uma treinada, tá? Se o verbo for verbo transitivo direto mais partícula C, fechou. O verbo concorda sempre, tá? Pois sempre há um sujeito passivo, que é aquele termo sem preposição, tá? Dica, sempre é possível transformar para a voz passiva analítica, com o verbo auxiliar ser mais verbo principal no particípio A do item. Exemplo, né? Se você tivesse uma frase basicona aqui, ó. Aluga-se salas, por exemplo. Ó, aqui eu tenho partícula C, gente. Aqui eu tenho partícula C. Eu vou classificar o verbo. Quem aluga, aluga algo. Verbo transitivo direto mais partícula C sempre tem sujeito passivo. Não tem objeto direto, porque essa partícula C já passou para a voz passiva. E sempre dá para transformar, sempre, tá? Com o mesmo sujeito. Mesmo sujeito aí, ó. Vai ficar com o verbo ser agora, ó. Salas são alugadas, né? Ó. Salas são alugadas. O que você tem? Essa concordância aqui é a mesma do outro lado. Então, aqui como é que seria? Seria alugam-se salas, que equivale a dizer que salas são alugadas. Então, gente, ó, essa transformação, uma transformação que você tem que ficar fazendo sempre, tá? E aqui, ó, esse verbo é verbo transitivo direto, mas partícula C. Ele concorda sempre com o termo sem preposição, que é sempre o sujeito, e sempre dá para transformar. Analisaram-se as questões foram analisadas. Tá aqui, ó, se eu colocar, ó, analisaram-se, tô colocando no plural logo, ó, as questões. Analisaram-se as questões. Olha o que você tem. Quem analisa, analisa algo. É verbo transitivo direto, mais partícula C. Isso aqui é o sujeito passivo. Como é que a gente prova? A gente transforma mantendo o mesmo sujeito, ó. Aqui eu vou dizer que as questões, no mesmo tempo, ó, foram analisadas. As questões foram analisadas. E aí o que eu tenho? Mesma concordância, ó. Analisaram-se as questões foram analisadas, ó. Mesma concordância. Esse treino é importante.
E essa questão ela envolve isso, né, gente? Bora lá, olha só. O que você tinha antes estava ok, ela quer que você analise esse, ó. Ela me deu, encontra-se os direitos econômicos. Gente, quem encontra algo, é verbo transitivo direto, ó. Verbo transitivo direto mais partícula C já passou para a voz passiva. Os direitos econômicos é um termo sem preposição, ó, que está funcionando como sujeito passivo. Sempre, sem nenhuma exceção, a gente pode transformar, tá? Que é assim, encontram-se os direitos econômicos são encontrados. São encontrados. Se esse é o sujeito, gente, então o correto é encontram-se os direitos econômicos, porque os direitos econômicos são encontrados. Eu sou obrigada a usar o plural. Então, olha só, bem aqui estava certo, ó. Encontram-se os direitos econômicos, que equivale aos direitos são encontrados, né? Aí ele diz que poderia ser flexionada no singular. Não. Por que não, Yara? Porque o sujeito está no plural. Não tem como a gente flexionar o verbo no singular com o sujeito no plural. O item está errado, tá? Então, o que está errado? Querer flexionar um verbo no singular quando o sujeito dele está no plural, tá? Ó, verbo transitivo direto mais partícula C sempre vai ter sujeito passivo. E aí esse verbo é sempre obrigado a concordar, sempre, ó. Encontram-se os direitos econômicos são encontrados. Tudo bem? O item está errado. Mais um item para vocês, ó. Esse aqui é bem legal, porque é o seguinte, ó, eu vou ler o comando, ele diz: os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados caso a expressão cada um de nós fosse substituída por todos nós. O Sebrasp adora substituir sujeito. Substituir termos mesmo. A dica que a gente dá é a seguinte: quando ele estiver substituindo termos, muito cuidado. Por quê? Porque se ele alterar o núcleo do sujeito, ele altera toda a concordância. Eu tenho questão dele em que era mais... Se eu colocar uma frase básica do tipo Ana saiu e eu colocar os irmãos de Ana, acabei de mudar o núcleo do sujeito. Ó. Antes, Ana era o núcleo. Quando eu digo os irmãos de Ana, o núcleo passará a ser irmãos, porque Ana ficou com preposição. Então, muito cuidado com isso, tá? É o que ocorre aqui, ó. Ele está trocando uma expressão, que é o sujeito, por outra não preposicionada aí. Bora dar uma olhada aqui na dica. É essa aqui, ó. Cuidado com as substituições propostas pelo Sebrasp, tá? Verifique se não está sendo alterado o núcleo do sujeito, que não vem precedido de preposição. Aí, no caso em questão aqui, ó. Em cada um de nós, por exemplo, o núcleo é um. E aí, por que é um? Porque de nós não pode ser, ó. De nós é um termo que está com preposição. Então, de nós não é núcleo de nada. O núcleo é um. O núcleo é um. Ó, cada se refere a um. E de nós se refere a um. Então, o núcleo é um. O núcleo é um. O núcleo é um, tá? Por isso, a concordância fica no singular. Eu vou dizer, cada um de nós fez o exercício, cada um de nós prestou atenção na questão, cada um fez, cada um prestou atenção. Você tá singular, tá? Já em todos nós, ó, nós não estamos precedidos de preposição. Nós é o núcleo e o todo está se referindo a nós, ó. O núcleo é nós, o que altera a concordância para o plural. Se eu disser, cada um de nós vai fazer o exercício. Cada um de nós vai fazer. Se eu disser todos nós, todos nós vamos fazer. Vamos fazer. Mudou, tudo bem? Então tá, eu tô mexendo só com singular e plural, não tô nem mexendo que um é terceira e outro é primeira pessoa. Mas bora lá, o que você tem aqui? Ó? Ele diz o seguinte, os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados caso a expressão cada um de nós fosse substituída por todos nós. Não, gente. Olha só, às vezes eu penso no cara que inventou o aramezinho de fechar o pacote de pão. O aramezinho de fechar o pacote de pão. Aí ele diz assim, e cada um de nós tem seu aramezinho, ó. Quem tem seu aramezinho é cada um, ó. Cada um
tem seu aramezinho de fechar pão. E cada um se dedica, cada um se dedica de segunda a sexta a essa missão tão crucial e inútil para o futuro do cosmos. E se fosse todos nós, né? Então, olha só, se fosse todos nós, seria assim. Todos nós, né? Se eu fosse corrigir aqui, eu ia dizer isso aqui, Todos nós, né? Aí não seria teria que ser todos nós temos, né? Nosso, aí eu ia ter que mudar ali, nosso aramezinho, né? Todos nós temos nosso aramezinho de fechar pão e nos dedicamos de segunda a sexta a essa missão tão inútil e crucial. Todos nós temos nosso aramezinho e todos nós nos dedicamos. Eu teria que alterar. Então, a correção gramatical já estaria errada, né? Então, olha só, não dá para dizer todos nós tem. Olha como ficaria podre, né? Todos nós tem. Não dá, né? Eu teria que dizer todos nós temos, né? E todos nós temos nosso, nosso aramezinho e nos dedicamos. Então ficaria errado, gente. Eu coloquei como ele mandou eu colocar. Eu coloquei, tá aí. Se eu colocar, você fica. Todos nós tem seu aramezinho podre, né? Então, nem os sentidos, nem a correção, gente. A frase, o item ficaria errado. O item ficaria errado. Mas principalmente afetaria a correção gramatical no nível punk, no nível hard, tá? Você tem isso aqui, cada um de nós tem, tá? E se dedica. Se eu dissesse todos nós, eu teria que dizer todos nós temos nosso aramezinho, né? E nos dedicamos. E claro que mudaria um pouco o sentido, porque eu estaria me inserindo, tá? O item está errado. Mas aí fica o recado para vocês, gente, de que na expressão o núcleo do sujeito é aquele elemento não precedido de preposição. Por exemplo, de nós aqui está com preposição. Então, como de nós está com preposição, não é núcleo do sujeito. Por quê? Porque o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Tudo bem? Ok. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. A gente separou 3 dicas de concordância que mexem com situações diferenciadas. Uma, ela adora substituir termos, principalmente o verbo haver por outros. Lembra que o verbo haver é um, os outros são os outros. Dica, substitui, analise a substituição, tá? Segundo, a gente viu aqui a questão com partícula C. Verbo transitivo direto mais partícula C, esse verbo vai concordar sempre, vai estar sempre na voz passiva, tá? E terceiro, a gente viu coisas que envolvem o núcleo do sujeito. E lembra, o núcleo do sujeito é aquele elemento não precedido de preposição. Faz logo uma setinha para ele, que é importante. Tudo bem? Fica de olho nas dicas, que é assim que você vai garantir a sua aprovação, ok? Rumo à vitória!